Mais um da série Os 5 Movimentos, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o movimento metal. Quando a gente fala de movimento metal, a gente já lembra, né, da principal aí, que são os pulmões aí representado pelo nosso movimento metal. Aí a gente está vendo o pulmão, os alvéolos pulmonares, né? Sempre quando eu vejo esse vídeo, eu lembro um pouco, a gente vai falar de alimentos, né, mais para frente, mas a gente lembra ali de alguns alimentos parecidos com o movimento metal que vão trazer equilíbrio para o nosso movimento. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente. O pulmão, ele conecta o exterior com o interior, né, através da respiração. Então, a gente pode pensar também, quando a gente traz como está a minha conexão interna com a conexão externa, trazendo essa questão emocionalmente, mental, né? Como que anda essa conexão? Se essa conexão ela está equilibrada ou não, né? Isso tudo tem a ver com o nosso movimento mental, que a gente lembra sempre que não é só físico, mas mental, emocional, né? Então essas conexões, todas as representações físicas de um movimento, de um órgão, elas também são as mesmas questões voltadas ali para o nosso mental e para o nosso emocional. Quando a gente fala da víscera, né, a víscera do movimento metal é o intestino grosso, responsável pelas eliminações. E na nossa vida, né? Como eu tenho feito as eliminações, eliminado da minha vida o que é tóxico, o que não é bom para mim, né? Meu intestino grosso, fisicamente, está fazendo essa eliminação. E como está a minha eliminação mental e emocional, né? Eu consigo eliminar o tóxico, o que faz mal? Eu consigo fazer essa dividir, separar o que é ruim e eliminar? Né? Essa é a questão do movimento metal que a gente está trazendo hoje. O movimento metal é responsável pela pele, né? Como a gente do Entendendo Face Terapia, estuda a pele, reflexologia facial, ali os alimentos, os produtos, né? Os óleos essenciais que vão equilibrar a nossa pele, a nossa mente, a nossa emoção, o nosso físico. Então é importante a gente saber que o pulmão é um responsável pela pele, já que quando a gente fala de pele especificamente, sempre ele vai estar envolvido, né? Então posso ter outros elementos, outros movimentos envolvidos, mas o pulmão, quando se trata de pele, sempre vai estar envolvido, né? O movimento metal, ele tem a cor branca e ele é característico pela sua rigidez, né? Então, quando ele está em equilíbrio, ele tem ali, né? Quando eu penso em madeira, flexibilidade, metal, rigidez, quando eu tenho equilíbrio em ambos, eu tenho um equilíbrio, né? Eu não sou rígida e nem totalmente flexível. Quando eu tenho um desequilíbrio, aí eu vou ter o excesso de rigidez ou o excesso de flexibilidade, que a gente corre um pouco para o movimento madeira, né? Que nós falamos do bambu, que quando venta, ele se movimenta, ele é flexível e não quebra. Esse é o movimento madeira, né? Nossa flexibilidade. O movimento madeira oposto do metal, né? O metal, imagina uma machadinha de metal cortando o movimento madeira, ele que poda a madeira, né? E se eu tiver excesso de poda, então eu vou prejudicar a minha árvore ou ao contrário, vice-versa, né? Se eu tiver excesso de galhos também, né, e não tiver essa rigidez do metal de poda, também vou ter desequilíbrio. Então, esse é o metal, né? Ele é duro, ele é frio, ele é rígido. E em equilíbrio, precisamos de todas essas características. Porém, em desequilíbrio pode aí ter um excesso, né? A emoção do movimento metal é a tristeza. Então, quando a gente vive, por exemplo, um luto,
né? A gente tem a tristeza como nossa emoção ali. Naquele tempo, a gente tem um movimento metal ali muito presente naquele tempo. E tem gente, né, que vai viver no luto, que vive luto, que vive triste, que vai continuando triste. Aí entrou em desequilíbrio. O movimento metal desequilibrou. Essa emoção, essa tristeza traz um desequilíbrio para o movimento metal, né? Para o nosso pulmão, para o nosso intestino grosso. Então a gente tem que equilibrar. Então estamos falando aí, né, do equilíbrio e dos desequilíbrios já, né? A estação do metal é o outono, o clima do metal é a secura e o sabor do metal é o picante. O picante é o que move, né? Ele move, por exemplo, move o ti. Quando a gente fala de pulmão, esse contato interior com o exterior, ele traz o ar, ele que traz o oxigênio, né? Ele que é responsável pelo ti ali, o ti da respiração, pela nossa energia de respiração, já que o baço traz ali a nossa de alimento e o rim traz a nossa que a gente trouxe, que herdou dos pais. Então, essas três juntas que vão fazer a nossa energia, nossa imunidade, vamos dizer assim, na medicina ocidental, né? Essa imunidade, essa força, né? Essas três juntos, fortalecidas, elas vão trazer essa força. Quando a gente fala do sabor picante, a gente imagina, por exemplo, uma dor no corpo, assim, uma dorzinha no cotovelo, né? Ali tem uma estagnação. E quando a gente fala do picante, por exemplo, ele move estagnações, né? Por exemplo, vamos pensar num alimento picante movendo ali, né? Se eu tenho tudo fluindo, de repente uma dorzinha ali não está fluindo. E quando eu faço a ingestão, então eu tenho ali esse movimento, né? Essa essa estagnação de ti, ela é movida, tá? Então, esses são alguns exemplos que eu tô dando, muito sutilmente, né? No nosso Entendendo Faz Terapia, a gente estuda mais profundamente cada alimento, cada elemento, cada movimento, cada órgão, mas estou trazendo aqui para vocês um pouquinho, né? A personalidade. Como que é a personalidade do movimento metal? Geralmente é mais introspectivo, fala pouco, não é uma pessoa que fala muito. É uma pessoa que tem um apego, né? Já que tem ali a tristeza, ela é mais introspectiva, ela é mais reflexiva, ela tem essa característica, né? Não, quando está em equilíbrio, não ruim, né? Não fazendo mal, mas ela tem essa característica, né? Se você pensar no movimento fogo, que é fala e gesticula, porque o metal já não. O metal já tem mais essa característica, né? Reflexiva, introspectiva, aprecia as coisas boas, né? Sabe o que é bom, gosta de coisa boa. Aprecia também as causas sociais, geralmente está ali envolvido com algumas causas sociais. É envolvido com tecnologia, já que gosta de coisas boas, tem a tecnologia presente também. Tem um pensamento mais linear, né? Ele é mais reflexivo, mais linear, ele é mais detalhista, tá? Mais rígido como metal, né? Ele é mais rígido. Ele tem ali, ele é mais reservado, mais controlador. Tá? Essas são as características do metal, tá? Se a gente falar de doenças do movimento metal, já que a gente fala que o metal, né, o movimento metal é pulmão, então geralmente aí tudo que está relacionado ao pulmão, as doenças respiratórias, asma, bronquite, ela está relacionada com o metal, tá? Intestino grosso, então constipação, ou se eu tenho ali excesso de quando eu tenho muita diarreia, né? A pessoa tem muita diarreia, muita. Ali também tem um desequilíbrio do movimento metal, né? Doenças de pele, já que a pele
ela está sempre envolvida no movimento metal. Dificuldades respiratórias, como eu falei, né, rinites e sinusites. Tem outros movimentos envolvidos, quando a gente tem muco, ou quando a gente tem ali, no caso da diarreia, que tem a umidade presente, né, tem outros movimentos, como a gente já falou em outros vídeos, mas, assim, no geral, tá, a gente pode trazer aqui esses exemplos. Quando a gente traz o Entendendo Face Terapia, uma das características que a gente trabalha bastante é a reflexologia facial. Já que a reflexologia facial traz todos os pontos do nosso corpo no rosto, então a gente tem movimentos e massagens que vão estimular esses movimentos e vão equilibrar a nossa mente, a nossa emoção, o nosso físico. Assim como a gente pode utilizar produtos tópicos, né, naturais, para equilibrar esses movimentos também. Né? Então, a gente tem aí as argilas, tem os óleos essenciais, os óleos vegetais, que a gente trabalha muito, os próprios alimentos, né, que a gente usa em escalda-pés. Então, a gente tem esse equilíbrio fazendo aí, né, Entendendo Face Terapia, que funciona essencialmente com o início ali de cartas, são lâminas, cada lâmina é uma questão, é uma pergunta, e eu vou fazendo as perguntas e vou colocando pontos de acordo com a resposta nos movimentos, coração, ali terra, fogo, água, metal. E no final dessa anamnese eu vou saber qual que naquele momento está mais em desequilíbrio e qual naquele momento que eu tenho que equilibrar. Então, eu vou equilibrar esse movimento com alimentos que eu tenho que ingerir, com alimentos que eu tenho que evitar, com escalda-pés, com sprays vibracionais, máscaras faciais, tá? Então, a gente trabalha aqui a face, as reflexologias, os palácios. Então, tudo para equilibrar mente, emoção e físico. Quando a gente fala do movimento metal, né? Imagina uma árvore e as folhas dessa árvore. Né? As folhas vão trazer o equilíbrio para o movimento metal, tá? Então, geralmente, muitas folhas, como eucalipto, hortelã, elas são usadas ali no movimento metal, dependendo do desequilíbrio do pulmão, né? Se é excesso, se é deficiência ou se é harmonização, né? A gente utiliza várias folhas, né? A gente tem aí a nossa sabedoria popular, né? Que quantas vezes, né? Tô com um pulmãozinho ali ruim e daí tem a avó que vai falar, usa a folhinha, usa uma folhinha, faz uma inalação, ou toma um chazinho, né? Então, é isso pela medicina chinesa, então também a gente tem que estudar quais que harmonizam, quais que são para excesso, quais que são para deficiência, mas isso tudo está dentro do Entendendo Face Terapia. Nós temos aí os sprays vibracionais também, né, que são feitos para o ambiente que você tá, que você vai no trabalho, ou você em casa para dormir, você vai colocar um spray vibracional para equilibrar suas emoções, a sua mente. Esse spray vibracional feito de acordo com a sua personalizado, feito de acordo com o seu desequilíbrio ali, né? O que você tem que harmonizar é direto ali, né, para você. Temos também os escalda-pés, né, que equilibra as energias yin e yang, e quando a gente usa ali os elementos que são para aquele movimento específico que você está em desequilíbrio, a gente tem o tratamento certeiro, tratamento efetivo, né? Então, aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês. Espero ajudar um pouquinho. Acompanhe as novidades, acompanhe os vídeos, tem muita informação. Vou deixar o link da jornada Entendendo Face Terapia para vocês, que são aulas um pouquinho mais longas sobre sobre o Entendendo Face Terapia, sobre o Yin e Yang, sobre a medicina chinesa, para você que gosta de entender, para você que quer se cuidar, ou para você que quer ter aí uma nova fonte de renda, de atendimentos.
Então aí acompanha, compartilha, curte e assista lá o Jornada Entendendo Faz Terapia. Beijinhos de luz.